Padre, eu acho que é difícil, assim, a gente dar um parâmetro, assim, né, da misericórdia de Deus, porque é algo incompreensível humanamente, né? A gente não tem como falar, ai, Deus é misericordioso como fulano de tal, né? Porque não existe humanamente essa comparação. Então, existe um limite para a misericórdia de Deus? Existe, assim, um máximo da misericórdia de Deus? Uma coisa necessária para nos relacionarmos com Deus em todos os seus aspectos, em todas as expressões da sua bondade, do seu amor para conosco, é a fé. Nós devemos ter a fé, nem que seja uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas um pouquinho de fé é necessário, sim. Porque se eu não acredito que eu posso ser um alvo da misericórdia de Deus, não porque Deus se torna impotente nesse momento, mas porque Deus respeita a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa autonomia pessoal, que Ele mesmo nos concedeu, essa relação com a misericórdia de Deus pode ficar comprometida. Se você não acredita que pode ser perdoado, de fato, você não será perdoado. Não porque a Deus falte misericórdia, mas porque a você falta misericórdia para consigo. Gente, então vamos aí, né? Vamos pedir a fé. Tá profundo o negócio. Rapaz. Eu pensei que ia ser mais engraçado um pouco. Ai, meu Deus, já pegando. Peguem o seu livro o seu caderno de oração, meu filho, faça suas anotações, vai sair daqui direto rezar. Não, eu vou sair daqui para a capela, já, com certeza. Ai, meu Deus, mas padre, bom, tá, a gente viu que tem então esse limite da misericórdia de Deus, que é a nossa fé, né? Às vezes, como eu disse antes, né, é difícil ter esse comparativo humano, né, porque é impossível alguém ser tão misericordioso como Deus, mas qual seria, assim, o ápice da misericórdia de Deus, né, enfim, a maior loucura de amor de Deus, né, por nós. Eu amo essa expressão, assim, que São José Maria Escrivá dizia também, que Deus nos ama com loucura, né? Isso quer dizer o quê? Que o amor de Deus, ele transcende uma compreensão meramente humana, meramente mundana, ou até mesmo meramente romântica, porque quando se fala de amor, nós pensamos nos filmes, sei lá, novelas, nos livros que nós lemos, e acaba formatando na nossa cabeça uma compreensão até bonita, mas muito efêmera e passageira, e muito simples do que seja o amor. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho ela fantástica e que talvez certamente vai responder muito melhor a essa pergunta. Ele diz assim: queres saber o quanto vales? Olha para a cruz. Um Deus crucificado é o que vales. Nossa Senhora. Essa frase vem na minha cabeça como uma torrente de misericórdia, assim, como um oceano infinito. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, em que vemos um Deus crucificado, alguém totalmente entregue, alguém totalmente inocente, a perfeita ligação entre a humanidade e Deus, alguém carregando a dor, as lágrimas, os sofrimentos de todos os homens, de todas as gerações, alguém fazendo com que nenhuma lágrima deixe de ter um tom redentor, alguém dando poder aos sacerdotes para poder acolher um penitente no sacramento da confissão e ali perdoar, assim. A gente não pode explicar porque sempre transcende mais, e Deus é assim, né? Quanto mais a gente conhece, mais ele precisa ser conhecido. E eu penso que a maior demonstração e loucura da misericórdia é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, de fato. Ai, padre, às vezes eu penso que existe eu tenho certeza, que existe uma tentação, né, que todos nós sofremos acerca da misericórdia, e que às vezes a gente vai tardando uma aproximação de Deus, né, daqueles que ainda não conhecem tão bem a Deus, por se sentirem indignos, né, de certa forma. Sim.
E também nós, que já trilhamos um caminho, por muitas vezes a gente vai sofrendo essa tentação e se afastando de Deus, né? Seja da vida de oração, seja tardando em buscar uma confissão, tardando em voltar para a vida de oração, enfim, tantos tardando, né? Somos tão lentos. Mas como combater essa tentação, né? Como combater esse afastamento, assim, por se sentir indigno, né? Eu me lembro que tem um livro que eu li, que eu sempre falo para as meninas que eu acompanho, né, na comunidade, que esse livro, ele tem o nome ruim, mas o livro é muito bom. Legal. O nome do livro é Deus Quer Limpar Seu Coração. O nome é meio brega, assim, né? Enfim. Ele não foi escrito em português, né? Então vamos dar um crédito aí para a pessoa que escreveu. Talvez possa ter sido uma jogada de marketing para atrair a pessoa, porque eu abriria por causa do título esse livro. Enfim. E aí esse livro, ele tem um capítulo dele que fala sobre a criança evangélica, né? E que às vezes a criança, né, quando ela cai, ela grita pelo pai, né? Ela grita pela mãe. E isso não vai acontecendo conosco, né? Na nossa relação com Deus. A gente se esconde, né? Como Adão. Então, como combater? Como mudar a nossa postura? Ao longo da nossa experiência, assim, quando a gente descobre a misericórdia, primeiro é aquele momento de nós somos tomados de assalto. Naquele momento inicial, não há nada que se compare na nossa vida ao que a gente vive com Deus. Por isso que há grandes conversões no momento de grandes experiências de misericórdia. Assim. Eu me lembro que, nossa, Deus para mim era uma coisa tão concreta que depois ele silenciou e está em silêncio até hoje. Mas eu estou feliz do jeito que ele quiser se manifestar para mim. E na minha primeira confissão foi um pouco a expressão disso, porque eu fui lá, preparei todos os meus pecados, assim, segundo as orientações que eu recebi na catequese, confessei com o padre e saí muito triste da confissão, não porque eu tinha me exposto, enfim, eu nunca tive dificuldade de falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, mas eu me lembro que eu cheguei no meu quarto e fiquei triste, assim. E minha mãe falou, oxe, menino, tu foi confessar na igreja e ao invés de ficar feliz que foi perdoado, você foi triste? Porque não entrava na minha cabeça, eu com todos os erros que eu tinha, eu ser perdoado de graça. Eu ficava pensando, isso não é justo. Isso não é coisa que se faça. Que vergonha. E eu não acreditei na primeira confissão, tanto que no outro dia, 9 horas da manhã, estava eu na igreja lá, enchendo a paciência do padre. E o padre na época falou, você não confessou? Eu falei, confessei. Por que você veio confessar de novo? Eu falei, eu não sei, eu não acredito que eu fui perdoado, porque não tem lógica alguém me perdoar que eu tenho de pior e ficar por isso mesmo, assim, não ser punido. Ele falou, não, você foi perdoado, mas o seu pecado agora é de não crer na misericórdia de Deus. Porque justamente o castigo que deveria recair sobre você pelas suas faltas, recaiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Meu filho, não há nenhuma dívida a ser paga. Cristo pagou por todos nós. Aquilo vem um arrepio na minha cabeça, tô arrepiado até agora. Exatamente. E aí virou a chavinha na minha cabeça do que começava a ser a realidade do sacramento da confissão. E tem alguns anos aí, desde essa primeira experiência, e nós vamos nos tornando melhores penitentes com o passar do tempo. Por isso que o sacramento da confissão, ele se faz necessário termos um propósito de se confessar, que seja mensalmente, quinzenalmente. Eu confesso todas as semanas, porque além de aumentar os horizontes assim da nossa experiência de misericórdia com Deus, ele nos insere numa dinâmica de conhecimento das nossas fraquezas e por meio do conhecimento de superação, assim. E hoje a minha maior dificuldade como penitente
é desconfiando de mim mesmo, até que ponto, assim, eu me aproveito da misericórdia de Deus. Claro que por trás de todo pecado há uma pretensão de se aproveitar da misericórdia de Deus. Mas se isso é algo, uma atitude obstinada, assim, que tem raízes e se já virou um vício, assim, eu sempre desconfio muito nesse sentido, né? Mas quando eu estou muito encucado também, eu tento simplificar as coisas e falo, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade. Fazer meu exame de consciência antes de dormir, diário, e meu exame de consciência imediato antes da minha confissão, e que o Senhor lave aqui este pecador que se vos apresenta.